gente já começa rindo, né? É isso. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Mais um encontro de 30 minutos com você. E hoje nós vamos falar das nossas múltiplas relações, né? Nós Exato. mulheres. E foi isso que a gente Começa. estava rindo, né? Era isso que a gente estava rindo. Porque a gente transita em tantos e tantos lugares, a gente tem múltiplas relações, então a gente tem uma capacidade, um radar, né, muito amplo, né? É uma antena parabólica mesmo, que a gente vai captando informações, a gente vai vivendo, experienciando múltiplas situações, cenários, desafios no meio de todos esses lugares que a gente transita. E um deles que acho que é o cerne dessas múltiplas relações, é o berço familiar, né? Então, ali tem muita coisa para a gente explorar, muita coisa para a gente trazer. Não vai ser só esse, né? Os primeiros 30 minutos deste sábado, nós vamos fragmentar, né, esse assunto, porque ele é muito vasto. Então, você que tem uma relação aí com sua irmã gêmea, né, já começa uma relação, né, já ali desde do útero. Né? Então, imagina, né, do meio de tudo isso, como isso vai se multiplicando, e a gente perde até a conta, né? O que é que a gente vai desenvolvendo, desenrolando ou emaranhando, né? Muitas vezes inconsciente, muitas vezes inconsciente. E a hora que a gente vê, a gente já criou uma bomba, né? Uma bomba. Porque são muitas emoções que vão sendo depositadas, acumuladas, e chega uma hora que a gente fica simplesmente atolada, afogada dentro desses cenários. Então agora a gente começa a destrinchar, né, tudo isso, né? Começar a tirar essas peças desse tabuleiro, como um jogo de dama, né? Ou um xadrez, a gente vai tendo estratégias, sabedoria, conscientização dessas temáticas, para a gente só ficar ali com a peça da rainha, né? No sentido assim, aqui quem comanda sou eu tenho esse controle de mim mesma, né? Então, eu escolho aonde eu vou transitar e de que forma eu faço essa movimentação. Então, eu queria escutar de você, como que você vê essas nossas múltiplas relações. Então, é interessante porque as pessoas podem falar assim, mas por que as mulheres, né? Todas as pessoas têm múltiplas relações, têm os homens, a família e tudo. Sim, claro, mas nós trouxemos esse tema porque é o que nos toca, né? Nós somos mulheres e no nosso trabalho, majoritariamente, nós estamos com mulheres também, né? Uhum. Então, o que a gente tem maior alcance e, e a gente se aproxima mais dessas relações, até porque o feminino, né, ele aquele que cuida, aquele que vai, né, nutrir, que vai cuidar, que vai estar ali fazendo aquela costura das relações. Se você for ver, no âmbito geral, é a mulher que faz aquela teia das relações, né? Uhum. É a mulher que faz as relações, mesmo quando tem um casamento ou um parceiro,
ela, até em algumas culturas, ela vai morar na casa da família do marido, né? Tem outros lugares que são assim. E ela que transita entre essas duas famílias, né? Nesse sentido de estar ali as mulheres, né? A relação das mulheres. Porque, até por isso que às vezes fala de, né, sogra, nora, não sei o que, essas relações, porque assim, são onde circulam, mas os homens, eles têm outro papel. Não estou dizendo que está certo ou está errado, mas assim, eles têm outro papel nessas relações familiares, né? Eles circulam de um outro jeito. E a mulher não, ela está ali tão intrinsecamente cuidando, nutrindo. Então, essas famílias que se somam, né? Se você tem um filho, uma filha, aí eles se casam, vem. Então, você é aquela mãe, você é aquela mulher que cuida daquele clã, e aí vão se juntando os outros, você vai agregando aquele clã, né? Mas a outra mãe, do outro lado, também. Então, as duas mulheres fazem esse papel. Depois ela tem a família dela, ela vai fazendo essa T. Então, vai aumentando essa T. E essa coisa do cuidar, ela, ela vai tendo esse olhar de cuidar de todos. É sobre ela que tem também essa demanda, né? Você tem até um animalzinho de estimação, né? Ela que vai cuidar, normalmente. Não estou dizendo que o homem não cuida, não é isso, gente. É que tem é uma coisa mais direcionada, assim, já é um lugar intrínseco, né? E esse olhar muito direcionado que já vem com a própria característica da mulher, né, de cuidar, de nutrir, de se apropriar daquele enlace, ele também faz com que tudo o que acontece entre essas relações reflitam muito nela, diretamente. Né? Porque se algo, você vê, uma teia, do centro saem infinitos fios que vão se ligando a outros fios. Tudo está nela. Tudo direciona ela. Então ela ali volta para cá, vai para lá. Então nesse sentido existe uma demanda também muito grande, não só do querer olhar, do querer cuidar, do querer estar ali, mas também do que vem do outro lado. Uma busca por esse lugar também. Tipo, mas você pode cuidar? Você, olha, que vai se referir a alguma coisa que está acontecendo. Você se refere à mãe, à mulher, a quem está ali cuidando, seja do lugar, seja das pessoas, seja das relações, porque muitas vezes a mulher que faz aquela costura, né, de fazer com que a comunicação desse... Não, peraí, deixa que então eu falo, liga uma família a outra, liga um papo, facilita para que não chegue tão distorcido no outro lugar, né? E isso acaba sendo também uma demanda que pode interferir de um jeito não tão simples, não tão harmonioso, né? Porque recai sobre ela também tudo isso. Todas as questões do outro, né? Claro, existe todo um trabalho que nós conscientemente precisamos fazer, né? Do que é cuidar do outro, o que é cuidar de si, de se manter, como você falou. Aquele seu lugar, no seu centro, seu lugar de rainha, né? Que você mantém o seu núcleo ali inteiro, íntegro, para que você se resguarde. Isso em qualquer relação. Pode ser a pessoa mais importante do mundo para você, seu filho, sua mãe, seu pai. Você precisa cuidar de você, do seu núcleo interno, para que você possa, inclusive, ajudar a cuidar do outro. E a gente, nas meditações, fala: quando você cuida de você, você cuida do outro. Mas o quanto essa margem, ela é tão fundida, entremeada, né? Nas outras margens das outras relações, e que mistura
e muitas vezes precisa ser revista, precisa ser cuidada, né? Precisa voltar a um contorno saudável, original, porque a gente está tão misturado que você não sabe mais o que é de quem, né? Tem mãe no lugar de filho, tem filho no lugar de, sei lá, de quem, né? Aquela, aquela confusão, né? Então, essas relações, a gente percebe nosso dia a dia, não só na nossa família, né? Mas como também nos nossos atendimentos, as pessoas que a gente conhece, que isso está precisando cada vez mais ter esse olhar, esse cuidado, né? Esse cuidado de olhar para si e ver que lugar eu estou assumindo, o que está fazendo comigo, né? Como isso está me afetando. A hora que você estava falando é uma colcha mesmo, né? É uma colcha que a mulher ela vai tecendo. E me veio uma imagem muito interessante, né? Me veio uma imagem como se fosse como pescador, quando ele está com a sua rede, que ele joga ao mar para pegar sardinha. E aí, a hora que ele arranca aquela rede, está lotadíssimo de peixe ali, alguns pulando, né? Uns ainda mais espertos do que o outro conseguem pular, sair daquela pequena, né, fresta que ainda possa existir na rede. Por quê? Ali é uma questão assim de sobrevivência. Ele viu que ele entrou num perigo, saiu da água e ele quer, zarpar, ele quer encontrar uma oportunidade de sair daquele lugar. Então é isso que cada vez mais a gente tem que ter a atenção. Qual é o lugar que a gente está se enfiando? O quanto a gente está fazendo tudo isso, essas grandes movimentações, essa profundidade, né, de movimento, porque senão a gente acaba se sufocando, a gente acaba literalmente sem ar, a gente fica atolada de coisas que não são nossas, porque a gente simplesmente assumiu papéis, tiramos a autonomia, inclusive, de outras pessoas, né? Tiramos, porque você se coloca num papel de salvadora, né? Inúmeras vezes inconsciente. Eu tenho certeza que inúmeras vezes é inconsciente. Porque conscientemente ninguém quer pegar esse abacaxi, né? Ninguém quer ficar, porque a demanda é altíssima, emocional, que reflete no físico. Nós que somos da área da saúde, a gente sabe como é. Claro, existem muito mais mulheres no mundo do que o homem, já existe aí essa diferenciação. Já existe essa mulher que assume ser a salvadora da própria família e da família das outras relações, né? Então já tem isso. Aí, dentro dessas outras famílias, todos têm as suas próprias emoções, individuais ou coletivas, que essas pessoas também vão pegando, né, de outros ambientes. Então, a gente vai trazendo essa rede. A hora que essa rede é jogada no mar, é tanta sardinha, é tanto peixe, é tanta coisa que está ali dentro, que a gente não dá conta. A gente não dá conta. E tanto é que a gente sabe, estatisticamente comprovado pela Organização Mundial da Saúde, que o número de mulheres doentes é muito maior em relação aos homens. E doenças essas, inúmeras vezes, autoimune. Porque vem da onde? Das emoções. E muitas vezes nem se consegue fazer um diagnóstico. Qual é essa doença autoimune?
Então, entra assim em alguns pacotes, ou é uma artrite reumatoide, ou é um lúpus, uma psoríase, né? Então, assim, começa a gente. Nossa, mais do que a fibromialgia, mais do que a fibromialgia, que você tem dores do cabelo até as unhas dos pés. Claro que em maiores áreas, né? As grandes articulações, elas sofrem mais, porque é justamente isso. É tanta emoção que te paralisa, né? Você não consegue ir, você não consegue avançar. Então, assim, é muito importante que a gente comece a cada vez mais essa campanha, a campanha de vamos deixar as mochilas para quem precisa carregar. Pois, é aquilo que eu comentei, a gente tirando a autonomia do outro, a gente também não dá a oportunidade dessa pessoa amadurecer, viver os processos dela e ela se lapidar no meio de toda essa jornada. Então, a gente tem que ter essa conscientização, ainda mais nós como mães que temos filhos. Existem mães que também têm outros filhos, filhos postiços, seja lá o que, a ordem, não é isso que a gente está falando. Mas professores, educadores, são mães também, né? Então, assim, existe uma necessidade da gente se posicionar, da gente reconhecer qual é a nossa ferida, qual é a nossa emoção, no meio dessa rede cheia de sardinha. Qual é a primeira sardinha? Qual é o nome dela? É mãe, minha relação com a minha mãe. A outra sardinha é a relação com meu pai. É a relação com meu chefe. É a relação com meu vizinho. É a relação comigo mesma. Porque nós tirando a autonomia das pessoas se desenvolverem, a gente nem deixa essa pessoa se olhar. Porque a gente está toda hora apagando incêndio, arrumando isso. Ela nem tem condições de mergulhar dentro dela e falar assim, o que é que está se passando comigo? Quais são as minhas reais dores? Quais são as minhas reais deficiências, impotências, incapacidades? Eu tenho várias incapacidades. Eu tenho várias limitações. E hoje eu sei quais são elas. Mas no mesmo ponto, eu também sei as minhas qualidades. Aquilo que eu sou capaz, inclusive, de superar e aquilo que eu não quero superar. Que eu já sei que é uma limitação, porque é assim que é bom. Porque eu paro aqui. Eu não vou mais dar aquele salto. Porque se eu der aquele salto, hoje o meu joelho que tem uma artrose, eu vou arrebentar o meu menisco. Então, é uma proteção. Então, isso é muito importante, saber quem somos nós. Identificar os nossos papéis. Aonde a gente se mistura. E também tem um outro lado, que é isso que agora eu quero escutar de você. Quando a gente assume essa bagunça, esse papel de estar no olho do furacão, porque a gente quer se esconder de alguma coisa, porque existe isso. Né? A gente quer fugir de uma série de coisas, então a gente vai lá e entra no meio dessas sardinhas. Então isso é uma coisa também muito importante. A gente viver na ilusão, viver na distorção, viver na farsa. Então isso acontece. Acontece. O que você fala sobre isso, Sandroca? É isso. Se a gente vive nessa ilusão, né, o que a gente vai conseguir é arrastar esse problema durante muito mais tempo. E esse problema, ele vai criar é como uma grande bola de neve, que a gente às vezes fala assim, era tão pequenininho, isso aqui eu aguento. Isso aqui eu dou conta. Isso aqui eu vou conseguir resolver. Só que chega uma hora que não tem mais. Você é atropelado. Você é
massacrada por aquilo que às vezes já não dá mais como até transpor, né? Porque ficou grande demais. Você não tem força para aguentar. Então, é olhar para essas relações, essas questões que a gente às vezes vê em nós mesmos e a gente não dá conta, porque é muito desconfortável, ou até mesmo a gente submete ao outro a responsabilidade ou a culpa de alguma coisa, mas é trazer assim, o que está desconfortável, o que eu posso olhar aqui, o que está ainda desconfortável para mim, Uhum. Uhum. se eu olhasse, né, isso me chama para alguma coisa importante. Porque ali tem algo para a gente resolver em nós primeiro, né? Resolver em nós, para depois equilibrar as nossas relações. Se a gente não resolve em nós, a gente não resolve a relação. Porque a relação com o outro, e esse outro pode ser qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, filho, irmão, enfim. Esse outro, ele também tem as questões dele. Ele pode nunca entrar em acordo com aquilo com que você acha, concordar, e vai ter pontos de vista muito diferentes. Mas se você não resolve em você, o drama está em você. Então, o drama está gerando desequilíbrio em você. O seu drama não é o drama do outro. O drama do outro está gerando desequilíbrio nele. Sim. Isso. Então, ele não vai fazer um enxerto de desequilíbrio. Não tem como. O drama dele é dele. O seu fica em você. E o seu vai criar desequilíbrio. Você precisa equilibrar em você. As suas dores, os seus desconfortos, os seus mal entendidos, as suas demandas reprimidas e não resolvidas. Para que isso possa não gerar ou minimizar problemas, né? Problemas de todas as ordens, emocionais, físicos, né? Que a gente mentais, que a gente tem visto isso acontecer muito perto. Sim. Sim. Pessoas conhecidas e pessoas conhecidas, e até em nós mesmos, se nós não estivermos atentos, vai desencadear, com certeza. Nós todos humanos, não somos todos farinha do mesmo saco. Então, não vai escapar. Não vai escapar. Cacá, ela vai sumir que eu vou trocar a minha internet que tá baixa, vai ficar escuro, mas eu continuo falando que eu tô aqui só para mudar o roteador. Vai lá, vai lá. Então, Sandroca, o que eu acho dessas observações, né, que nós trouxemos, estamos falando? Acho que o mais importante, quando a gente reconhece que aquilo já se tornou demais, já está nos ocasionando algum desconforto no físico, que a gente possa pedir ajuda, que a gente possa levantar a bandeira e pedir: me ajudem, socorro. Porque muitas vezes, quando a gente está dentro desse olho do furacão, a gente não consegue ter clareza de todo o campo. E aquela pessoa que está de fora, inclusive neutra, isenta de qualquer observação, de qualquer julgamento, fica muito mais fácil para observar, mediar e, inclusive, até dar a mão e falar: olha, eu já vivi algo semelhante, é a minha história, mas quando eu olhei todo esse cenário e fiz essa pequena modificação, comigo isso deu certo, né, trouxe algo muito positivo naquele lugar que estava em desordem. Então, é super importante o quê? A troca. As pessoas conversarem, as pessoas sinalizarem o que está acontecendo e definitivamente a gente largar
essa armadura, esse laço mágico, né, da Mulher Maravilha, né, que isso fez parte de um desenho. Nós não somos essas mulheres. Nós somos mulheres de emoções e, infelizmente, por uma que a gente traz das nossas ancestralidades, grande parte a gente traz o quê? Culpa, a gente traz arrependimento, a gente traz medo. É muito raro nos nossos atendimentos as pessoas que nos procuram e que elas não tragam esses elementos. Então, eles sempre estão presentes. A culpa, o arrependimento, o medo, a solidão. Ok, a gente vive uma solidão, isso é uma verdade. Quantos momentos nessa vida a gente tem uma solidão? Mas que a gente faça dessa solidão a contraparte dela, que é a alegria. Como eu posso estar numa solidão alegre? O que eu uso? Quais são os elementos que eu uso da natureza, né, para esse momento? Que delícia eu estar na solidão, sentada na beira da praia, vendo o mar, vendo a concha, vendo um cachorro, nada enchendo a minha cabeça, me perturbando. É aquele momento que eu estou ali entregando tudo aquilo, inconsciente às vezes, que a gente quer pôr para fora. Então, que a gente comece a trazer cada vez mais os sinais de que algo está em desordem e que a gente pode sim dar as mãos. Nós temos inúmeras ferramentas nessa. Só as nossas meditações. Nem sei quantas tem muitas, né? Mais de um ano e 4 meses, 5 meses de gratuitamente lá no Instagram, meditação do cuidar, tem inúmeras. Então, as nossas, né, amigas, companheiras, a Beth, Marise, também, quanto inúmeros conteúdos nesses canais, né? Canal do Ser das Estrelas, o da própria Marise, ambas juntas. Então, assim, não falta ferramenta para cuidar de você, cuidar das suas emoções. Porém, às vezes precisa ter uma troca maior. Então, aquela que sentir, manda mensagem para a gente sempre responde, a gente sempre estende a mão, porque a dor dela, provavelmente a gente um dia também já viveu. Então, a gente já experienciou e fica um pouco mais fácil da gente dar o suporte. Então, Sandroca, que a gente possa sempre estar com os nossos olhos abertos e atentos a nós mesmas, porque quando a gente cuida da gente, a gente cuida do todo. E é isso, minha irmã. Você quer mais alguma colocação? Porque esse tema nós vamos trazer na próxima semana com uma outra abordagem, um outro ponto de vista dessas relações, das múltiplas relações femininas. E é realmente, como você falou, estamos aqui disponíveis para dar as mãos, porque nós também esticamos as mãos, até mesmo abrimos para receber essa ajuda. E nós não vivemos sozinhos, no sentido de nós somos seres que vamos conviver muito pouco com quem a gente quer, com quem não quer tanto, está tudo à nossa volta. E é isso que a gente precisa olhar com muito carinho, com muita, de forma muito apropriada, para que isso seja cada vez mais harmônico, mas é sempre de dentro para fora. Muitas vezes nós pensamos que é o outro que faz coisa, que o outro que vem e me fere, me ataca, e isso me maltrata, mas se eu me fortaleço, eu me nutro, e eu me coloco inteiro, eu estou muito menos suscetível a tantas coisas que até mesmo foram mal entendidos, ou foram diferenças de percepções. Também vamos falar sobre isso.
mas estamos aqui, que seja a primeira e melhor relação, seja sua com você mesmo, para que todas as outras sejam incríveis, maravilhosas, pacíficas, porque sempre existirão. Então, muito obrigada, Cacá, por essa relação maravilhosa que a gente tem, onde a gente aprende muito, se nutre muito e troca muito e recebe muito uma da outra também. Exato, exatamente. Eu agradeço também, minha querida. Então, quem sentir em compartilhar esse vídeo, porque essa rede de mulheres, essa rede feminina, ela é muito vasta. Sigam o nosso canal da Beth. Sigam a gente nos nossos Instagrams. Mandem mensagem. É muito fácil nos localizar. Entra lá, deixa a mensagem que com toda certeza algo a gente tem a mais para doar para vocês. Então, que esse seja o primeiro dessa nossa temática e semana que vem a gente continua. Sandroca, minha irmã, beijo, gratidão. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.